Vamos ver, vocês chegaram a ver que o Breno Altman, ele é judeu também, discutindo com o Rabino Ventura, judeu, um contra Israel, o outro a favor. É estranho, né, que um ateu esteja acusando igual os profetas, mais do que um rabino, né? Falar de... É que provoca no mundo hoje raiva. Ó, ele falando o que a gente fala, que é verdade, é a verdade. Essa postura da falsa Israel faz o mundo ficar com raiva dos judeus, injustamente. Porque isso não é o judaísmo, isso não é a Torá, isso não é Israel verdadeira. Você bater recorde de aborto, explodir os vizinhos, é tudo contra a Torá, não tem nada a ver com a Torá, não é religião. Aí fica com raiva de Deus, de Israel, dos judeus por causa do que Soros faz, Rothschild faz, é absurdo. É a própria existência do regime sionista. Há um crescimento do antissemitismo no mundo, e esse crescimento é provocado, Rabino, pelos crimes do Estado de Israel. Os crimes, as maldades, a malignidade do Estado de Israel contra o povo palestino é que provoca no mundo hoje raiva e nojo contra os judeus, porque para as pessoas comuns é muito difícil diferenciar, em função do trabalho de propaganda do Estado de Israel e dos seus aliados, é muito difícil. Então, eu fiz esse curso e esse livro para explicar isso, Califa. Tenta participar aí se você não tiver condição, fala com a Michelle, entra aí, nem que seja no cupom, na bolsa, mas veja esse curso, esse livro que você vai entender. Para as pessoas diferenciar os sionistas, que são aqueles que defendem o Estado de Israel, o Estado genocida de Israel, e os judeus, que não tem nada a ver com esses crimes cometidos em seu nome. Esta é a fonte atual do antissemitismo, a principal fonte do antissemitismo é o próprio regime sionista. E é em função desta realidade que eu quero fazer... Dois judeus. Então, e ele está falando a verdade, ele é antissemita, ele é judeu, não é antissemita, é a verdade. Minha pergunta... Pelo bem de Israel, muitos são os judeus, Rabino, incluindo judeus israelenses. Exato, quer ver como é que tá lá, ó? Olha nos Estados Unidos a loucura que tá. Então, a ideia dos valores judaico-cristãos, quando um grupo pensa assim, e não apenas um grupo, sabe? Não são apenas os cristãos que pensam que Jesus foi um grande homem. Bem, eles acham que ele é Deus ou algo assim. Mas os muçulmanos, eles acham que Jesus foi um grande profeta. Então, essas duas religiões são bem parecidas. Uma acha que ele é Deus, a outra acha que ele é um grande profeta. Mas de qualquer forma... A maioria do mundo acha que Jesus é um grande homem. Só os judeus não acham. Eles são literalmente os únicos que acham que ele era um pedaço de merda. Bem, eles o mataram, certo? Amanda. Malditos sejam os romanos. Bem reparado, Amanda. Ele tava tomando o Monster, né? O judeu mandando meio. É verdade, nem pensei nisso. Certo? Bem, eles definitivamente os mataram, com certeza. Bem, eles ordenaram. Quer dizer, é como se, sabe, se o presidente ordenasse... Esse cara coringou aqui, hein? Falando uma pá, velho. Se um assassinato, e esse é meu medo, porque aí eles estão começando a considerar isso que a falsa Israel faz, Soros, Rothschilds, isso que aqueles que seguem a pior parte do Talmud faz, o mundo aí, o pessoal tá começando a achar que isso é ser judeu, que isso é Israel. E não é, pô, isso não é a Torá. Aí entra aquele perigo de novo que põe em risco todos eles. E que a gente tem que estar pronto pra esclarecer e separar o joio do trigo, pra não cometer o mesmo erro do passado. Fazendo Israel e judeus sofrerem à toa por conta de ações de ateus, que só usam o nome de Israel. Pessoa que aparecesse na sua porta, certo? Tipo, sabe? Não é o cara que estava tipo brandindo o machado. O cara que disse ao cara que brandear o machado para te matar. Então, certo? Os judeus definitivamente mataram Jesus. É inequívoco. E o estranho é que isso era apenas um conhecimento indiscutível e consensual até recentemente. E eu lembrei que foi tipo não sei quantos anos atrás, mas não faz tanto tempo assim. Eu só tipo pesquisei no Google. Se isso de colocar todos os judeus no mesmo saco desse certo, o bigode lá tinha dado, né? Esse erro, esse inferno já foi. Não é assim. A gente hoje tem condição de estudar e entender a diferença da Torá, do Talmud, de sionismo falso, do cara que quer o bem de Israel verdadeiro, né? Então, a nossa missão agora é proteger a verdadeira Israel, proteger os verdadeiros judeus. Porque o mundo vai pensar que é tudo a mesma coisa. Igual no passado, de repente a gente pensou. Os judeus mataram Jesus e tinha tipo 14 artigos dizendo não, e é tipo o que a Bíblia diz. Tipo, espera, do que vocês estão falando? É loucura. E então você sabe que o Google é uma IA de propriedade judaica. É uma IA de propriedade judaica. Olha é tipo isso. Todas essas coisas como IA Tô aberta. reagindo, hein? Tô reagindo ao vídeo aqui. Eu já perdi muita coisa por causa de falar isso aí.
Tipo todas essas coisas. E então você só obtém informações realmente tendenciosas. Mas mesmo com essas informações tendenciosas você ainda pode encontrar a verdade. Sim, certo, ele pode. E a verdade é que você sabe, eles acham Pois que é. Jesus é um pedaço de merda. E o H, Mas Jesus, ele era Solução. judeu, certo? Ele era judeu, certo? bom, então você sabe, isso é meio controverso. Acho que ele era mais palestino do que judeu. Quer dizer, bem, isso faz muito sentido agora. Sim, bem, eles são todos semitas. Palestinos, os judeus que estavam lá naquela época, eles são semitas. Bem, explique por que eles o odeiam tanto, Kate. Ele é palestino. Exatamente. Mano, depois vocês veem que... Olha eles batendo nos caras aqui. É triste, né? Ei, você tem um... As crianças você estão sendo tem um... educadas pra fazer isso, não é culpa das crianças. Olha uma geração de criança sendo educada pra ter esse ódio. Por Cristo e cristãos que amam Israel, protegem Israel com seus impostos, suas nações. Sem os cristãos, Israel acabaria em 1 hora hoje. Os cristãos dão a sua vida por Israel, pelos judeus, pra ser tratado assim. Como que um rabino permite e aplaude isso? É muito errado, muito injusto. Ó, batendo na mulher. Então essas são as crianças agindo assim. Tá então no- essas são as na descrição crianças. aí. Então, obviamente, elas estão sendo ensinadas Califa. isso desde cedo. Sabe? Isso não é algo que elas simplesmente acordam e dizem: ó, nós odiamos os cristãos. Exatamente. Elas são ensinadas a odiar os cristãos. Ensinados a odiar o cristão, que mantém Israel lá, que mantém os judeus protegidos. São os cristãos do mundo que mantém os judeus protegidos. Por que eles não podem nos amar de volta, como o Messias os amou? Morreu por eles, se não fosse a morte do Messias, os judeus não iam estar hoje aí fazendo o que querem. É o poder cristão, do nome de Cristo, que protege eles. Ninguém pode negar isso. Porque eles não enxergam Deus aí, o amor de Deus por eles. Certo? E os donos são ensinados. Pelas crianças. Muito triste, muito horrível. Depois vocês veem, tá aí na descrição, tá no site, aí o vídeo completo. É muito triste.